Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui neste momento reunidos para este evangelho nesta noite. Como todos sabem, nós estamos fazendo esse evangelho no Facebook da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca. Esses evangelhos acontecem sempre na nossa casa espírita às terças-feiras às 19 horas. Porém, com a pandemia, nós estamos fazendo dos nossos lares as lives, né? E é um grande prazer, é uma grata oportunidade de eu estar aqui podendo realizar esse evangelho, contando com as vibrações e o companheirismo de todos, porque sabemos que entre nós todos reunidos, né, estudando, quando estamos todos reunidos falando de Jesus, Ele está junto a nós, nos envolvendo, nos fortalecendo, trazendo luz, trazendo amparo, trazendo força e coragem para nós todos, né? Então, o Evangelho acontece da seguinte maneira. Primeiro nós vamos fazer a prece inicial, vamos fazer a leitura do texto que vamos refletir, depois as considerações, as reflexões, o passe que é dado à distância pelos nossos companheiros da casa, que dos seus lares estão transmitindo o passe para todos nós, né, com o auxílio da espiritualidade amiga da nossa casa. E depois temos a prece, as vibrações e a prece final para encerrarmos. Este momento dura mais ou menos uns 40 minutos, né? E que nós possamos estarmos assim realmente inteiros nesta vibração maravilhosa que é este momento de luz em nossas vidas, né? Então eu quero convidar a todos para que nestes momentos possamos fechar os nossos olhos, voltar o nosso pensamento a Jesus, esquecendo as nossas oficinas, os nossos trabalhos do dia, trazendo a paz e a alegria à nossa mente, a fim de podermos, nesses momentos, ouvindo os ensinamentos de Jesus, trazidos tão maravilhosamente escritos para nós por Allan Kardec, trazidos pelos espíritos da equipe do Espírito da Verdade, que nós possamos realmente, Jesus, estarmos abertos e despertos para esses momentos de luz, de paz, de amparo, de esclarecimento, de força, de coragem para nós em nossas vidas. Jesus, querido mestre amigo, se conosco, e que nesses momentos em que estamos vibrando este amor, esta paz, nós possamos, Jesus, atender também junto aos teus espíritos amigos a necessidade de tantos outros espíritos que com essas vibrações amorosas que refletimos em nós, através do Evangelho em nossos lares, se expandam para toda a nossa vizinhança e, se unindo a tantas orações, se expandam para todo este país bendito. Que nós possamos, Jesus, estarmos realmente despertos para compreendermos os teus ensinamentos e podermos fazer transformações importantes nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para pouco a pouco transformar tudo isso em sentimentos nobres, de muito amor, de paz, de solidariedade e de alegria. Mais uma vez te rogamos, Mestre amado, esteja conosco nesses instantes de oração profunda. Que assim seja. Nós, neste momento, deixa eu só dar uma conferidinha aqui no meu som. Estamos fazendo, vocês sabem que a gente faz o Evangelho na sequência. Estamos no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora.
E o item que a gente está trabalhando, instruções dos espíritos, os últimos serão os primeiros. Então, a semana passada, para quem acompanhou o Evangelho, nós falamos, o espírito de Constantino trouxe para nós uma reflexão muito importante sobre isso. E hoje nós vamos ouvir a reflexão que nos traz, os ensinamentos e a reflexão que nos traz e nos proporciona Henri Heine, Paris, em 1863. Então eu vou fazer a leitura para depois a gente fazer os comentários, tá? Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, mártires, pais da igreja, sábios, filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes, que vieram por último, foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa. Que digo? Receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve dar do homem, e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reina a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro. E também, através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Que linda essa lição, né? Como sempre, todas as lições do Evangelho, sou sempre essa que fica falando, essa lição é linda, aquela lição é muito linda. Porque, na verdade, é o momento do meu despertar também. Então, eu acho elas bonitas porque elas me tocam com profundidade naquele momento importante, né? Que eu estou vivenciando na minha existência. Então, aqui, desde o início, eles vêm falando que é assim, que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Isso nós já entendemos desde o início nas lições anteriores, né? Por quê? Porque nós já estamos vindo da nossa anterioridade espiritual, vivenciando essa experiência na doutrina espírita, né? Quem trouxe o termo espiritismo foi Kardec,
né? Então, antes, nós já vínhamos acompanhando os ensinamentos de Jesus. Porque assim, vamos voltar um pouco no tempo e naquilo que a gente já estudou. Na Boa Nova, eu sempre trago essa lição porque para mim ela é uma referência, né? Eu já comentei dos 500 da Galileia. Né? Foi quando Jesus já tinha desencarnado e naquele dia, e assim, os apóstolos subiam lá no monte para conversar com todos aqueles que seguiam os ensinamentos, que iam lá ouvir Jesus. E os apóstolos falavam, traziam aquilo que tinham ora anotado, ora falando, né, assim sentindo a intuição para falar e também para acolher aqueles corações sofridos que ali estavam. E num desses dias, no fim de tarde, eles têm assim a sensação de ter visto Jesus ali. E eles falam, hoje o mestre virá ter conosco. E aí o máximo de pessoas foram convidadas, né? Aquelas que já iam e aquelas que estavam sem ir há algum tempo foram todos convidados. Então eles chamam de 500 porque era o número de pessoas que tinha lá. E Jesus falou para eles que eles ali estavam preparados e seriam enviados nas próximas encarnações para divulgar os seus ensinamentos, para trazer, vivenciar esses ensinamentos para todos os povos. Eles iam se espalhar, todos aqueles espíritos, não naquele momento, logicamente, né? Eles iam, e essa tarefa era para a próxima encarnação de todos eles, que na próxima vida eles viriam espalhados pelo mundo para a divulgação desse trabalho, dessa fala de Jesus. Então, a gente vem, com o longo do tempo, conhecendo tudo isso. E aí, vamos pensar nesses simples que estavam ali ouvindo e que numa outra encarnação vieram em outros locais, e nesses outros locais eles puderam vivenciar de forma maravilhosa, dando exemplo, falando de Jesus, né, dos ensinamentos desse mestre querido, aonde eles tinham nascido. Só que com aquele conhecimento que eles tinham daquele momento, e também do que angariaram no plano espiritual, logicamente, com todo já aquilo que o espírito já trazia também de si, das suas construções que já tinha feito ao longo das suas encarnações. Aí eles foram nascendo, vindo, trazendo essas mensagens, continuaram vindo cada vez mais aumentando a população para todos os lados para fazer essa divulgação do Evangelho. Então hoje, quem nós temos entre nós desses espíritos que tem que conviveram com Jesus naquela época e que vêm através das encarnações trazendo a palavra amiga, trazendo conforto, trazendo esperança, através das palestras, através do seu trabalho no bem, na caridade, mostrando o que é possível ser feito com simplicidade, né? Então, quem são esses espíritos que começaram um trabalho e que com o desenvolvimento intelectual, com o desenvolvimento moral, eles foram de encarnações em encarnações nos trazendo essas lições de Jesus na sua prática. E para nós também não é diferente. Há quanto tempo que nós estamos vindo de encarnações em encarnações, ouvindo esses ensinamentos, ouvindo essas palavras, né? Porque nós não somos espíritas nesta encarnação. A gente está vindo nesse tempo, né? Que passamos por tantas religiões já,
para podermos nos achar aquela que respondia às nossas questões, né? Que a doutrina espírita faz isso para nós. Ela nos mostra a nossa evolução e vai cada vez mais nos mostrando, não a evolução, porque na bem da verdade, a intelectualidade não quer dizer que a gente evolui moralmente. Porque se eu só me instruir e não trouxe essa instrução para dentro de mim, não refleti para fazer mudanças importantes, para ser uma pessoa do bem, para pensar no bem, agir no bem e fazer tudo no bem, então eu fiquei só na intelectualidade. Hoje nós estamos já num outro processo e os espíritos vêm trazendo para nós esse valor de entendermos que somos espíritos imortais. Até então, nós compreendíamos, nós entendíamos os ensinamentos de Jesus, mas não tínhamos sentido esse ensinamento ainda. E hoje nós estamos despertando para sentir os ensinamentos do Cristo. Por isso que nós estamos despertos para fazer as mudanças que precisamos neste momento. Porque enquanto eu não sentir esse trabalho que esses espíritos ao longo do tempo trouxeram para nós, incansavelmente, esse trabalho que nós estamos fazendo conosco mesmo há quanto tempo, enquanto eu não sentir a importância desses ensinamentos para a minha vida, eu vou continuar apenas conhecendo, apenas estudando, apenas memorizando, apenas passando adiante o conhecimento da doutrina espírita, sem vivenciar a doutrina espírita. Então, nós estamos na era de sentir os ensinamentos de Jesus e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, com a nossa necessidade, com a minha necessidade, com a sua necessidade, cada um percebendo e sentindo esse valor de sentir e vivenciar os ensinos de Jesus. Porque tudo que está aqui, se é possível fazer, né? A gente sabe que precisa do quê? De renúncia, precisa de força de vontade, precisa de ter uma firmeza de pensamento e sentimentos para poder fazer essas modificações que nós sabemos que precisamos, né? Então é assim. E nós também, ao longo da nossa vida como espíritos imortais, estamos vindo e realizando algumas tarefas, que nós terminamos a nossa vida na Terra e nem sempre conseguimos terminar aquela tarefa. Então nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual, nos preparamos melhor e voltamos, reencarnamos novamente nessa oportunidade bendita para dar continuidade ao trabalho que eu vinha desenvolvendo comigo mesmo. E também aproveitando tudo isso que esses espíritos trouxeram ao longo dessa caminhada, dessa jornada toda, aproveitando tudo isso, todo esse ensinamento, todos esses exemplos, todas essas palavras que nos impulsionam a fazer diferente, né? Nós estamos tendo essa oportunidade para fazermos melhor o nosso trabalho. Então, como nós hoje, no trabalho que cada um de nós realiza dentro do nosso lar, na comunidade que a gente vive, dentro da casa espírita, dentro de um templo religioso que a gente frequente, né? Porque muitas vezes aqui nessa live nem todos que estão ouvindo podem comungar dessa religião que nós escolhemos para ser o nosso guia nesta vida. Então, nós também vamos ser exemplos para quem? Os nossos filhos, para os nossos netos. Então, qual é a minha tarefa
neste momento e que vai servir de exemplo para alguém. O que é que eu estou fazendo? Né? O que eu realizo que para o outro, para a humanidade. O que eu faço que ajuda de alguma forma a humanidade? O que eu faço que está me ajudando a me desenvolver para poder auxiliar aqueles que estão ao meu lado? Né? Então, ele fala aqui que o espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Então é isso. Então é assim, ó, por isso que na reencarnação, muitas vezes a gente vem como marido e mulher, né? Na encarnação a gente combina, dá tudo certo, os espíritos conseguem que a gente se encontre, que a gente se una e que a vida da gente vai deslanchar juntos. E a gente programou os filhos, a gente tem os filhos, né? Mas será que nós estamos cumprindo com todas as leis dentro do nosso casamento? Como pais, como marido e mulher, como pais, como sogro e sogra, como avós, como bisavós. Nós estamos realmente cumprindo com a nossa tarefa, olhando, vivenciando as leis divinas? Porque eu não pedi para reencarnar hoje só para o meu aprimoramento. Não. Eu tenho aqueles que estão à minha volta. Então, o que eu estou fazendo com esses que estão à minha volta? Como que eu realizei quem já é avó e bisavó, como no meu caso, que a gente já realizou a educação dos nossos filhos, ou a gente já, eu costumo falar que eu já fiz a minha contribuição com a maternidade, agora é a avó-ternidade, né? Como é que é isso? Então, o que é que eu vim para realizar? E como é que eu realizo esse trabalho? Porque não importa a quantidade de trabalho que eu tenho para fazer, mas a qualidade com que eu cumpro aqueles aos quais eu me assumi a responsabilidade. Então, a minha reencarnação não foi para a humanidade, porque os meus trabalhos são mais restritos, né, ao meu lar, à minha família, à casa espírita que eu frequento, né? E é esse meio que é o meu desenvolvimento do trabalho. Mas como que eu realizo isso? Né? Porque a gente vê que para a humanidade nós temos espíritos muito, no meu ponto de vista, muito mais evoluídos, mas muito mais do que eu. A gente tem Divaldo, né? A gente tem Haroldo Dutra, tem De Luca e muitos outros que, assim, eles envolvem-nos, eles nos trazem alegria, eles nos trazem esperança, nos trazem paz. Mas se a minha tarefa é no Evangelho, neste momento, como eu estou realizando esse Evangelho? Com que sentimento? Será que eu estou vivenciando isto na minha vida? Então, essas reflexões que eu preciso fazer. E cada um de nós, quando lemos o Evangelho de Jesus, cada lição nos traz uma reflexão diferente, né? Então, nesta lição, o que ele nos pede? A qualidade do trabalho que eu realizo com amor, com dedicação, com despreendimento, porque o trabalho não é meu, né? Ao mesmo tempo que eu estou num trabalho,
Eu posso não estar mais no outro dia e outra pessoa vai assumir e vai fazer a minha tarefa. Será que é dessa forma que eu estou realizando? E se eu posso contribuir com a humanidade, qual é a minha contribuição? O que eu posso fazer pelo outro? Eu posso, dentro dos meus limites, dentro daquilo que eu posso fazer com outras pessoas que pensam como eu, podemos fazer trabalhos para fora, trabalhos que possam beneficiar outras pessoas. Podemos fazer orações pelas pessoas. Nós estamos trabalhando pela humanidade. Nós sermos um servidor do Cristo é onde nós estivermos. E realizando de coração. Fazendo com amor. Mesmo que seja simplesmente, e a gente fala simplesmente como se fosse muito simples, né? O valor e a profundidade de uma prece, mas se eu não fizer ela com amor, né? Como ela chega no outro? Quando a gente pede pela humanidade luz e paz, o que eu estou emitindo para essa humanidade? Né? Então, como é que eu sirvo a humanidade? E assim, né? Uma outra reflexão que eu acho que é muito importante nessa lição é se nós estamos percebendo que a gente já vem com um conhecimento, né? Porque quando a gente fala assim, olha, parece que nada do que está na doutrina para mim é novo. Não é mesmo? Se a gente já vem ao longo das nossas encarnações realizando esse processo de conhecer a doutrina espírita, de vivenciar, assim, a gente vinha conhecendo. Hoje que nós estamos começando a compreendê-la para senti-la, né? Então, assim, ela tem contribuído realmente para o meu crescimento espiritual. E aquilo que eu aprendo, aquilo que a doutrina me traz de conhecimento, me traz de reflexões, me traz de oportunidade de renovações íntimas, eu estou conseguindo realizar? Porque não adianta eu só ser um servidor do Cristo. Trabalhar por tudo e por todos. Se eu não trabalhar a minha intimidade. Porque eu vou continuar a ser um servidor do conhecimento. Eu sei que eu preciso fazer isso porque isso daqui vai me ajudar a me modificar. Sim, mas se eu não movimentar, o que eu tenho que modificar em mim se eu não me conheço, se eu não sei o que eu tenho que mexer comigo? Então eu preciso me compreender, eu preciso me ouvir, sentir, né, a mim mesmo. Certo? Então, porque o trabalho, a lei do trabalho que o Cristo nos traz, que Deus, que é uma lei divina, a lei do trabalho, né? Em todos os quesitos da nossa vida, em todos, nos pequeninos, é cuidar da casa, cuidar dos filhos, é o trabalho, é de servir um copinho de água na casa espírita, de atender num portão, no trabalho, a tarefa que a gente abraçou para fazer, né? E não importa se é aquela tarefa mais simples ou a tarefa mais que requer muito mais de mim, em termos de intelectualidade, em termos de disposição para os horários do trabalho. O que importa é assim, eu tenho responsabilidade, quanto mais eu sei, mais responsável eu sou por ajudar os outros. Porque eu sei, eu aprendi, eu conheço e eu preciso aprender a auxiliar. Então assim, eu vou pôr água no copinho no centro. Mas eu sei, eu estou na doutrina espírita, nasci lá na doutrina espírita. Gente, pôr água no copinho, se a gente não for pôr aquela água com amor, porque alguém vai beber depois que termina a palestra, depois que recebe um passe,
Se a gente não colocar amor naquela água, o que aquela pessoa vai receber? Por mais que os espíritos venham colocar ali o remedinho que ela precisa. Vai misturado na nossa vibração pesada. Ai, que coisa, eu não queria estar fazendo isso, queria estar fazendo aquilo. Não. Aonde nós estivermos sendo convidados a servir, é ali que nós devemos dedicar todo o nosso amor e carinho. Então não é só na casa espírita, é no nosso trabalho, é na sociedade, é dentro do nosso lar, né? E a gente não pode esquecer que o que nos liga a Deus não é o trabalho que eu estou realizando, mas é com que sentimento e vibração eu estou realizando o trabalho. Isso que me liga a Deus é a vibração, a minha vibração. Eu estou realizando com amor, com alegria, com desprendimento, né? E quando eu percebo que tem hora que eu saio fora do prumo, eu tenho que voltar. Não, não é assim que funciona. Eu preciso aprender a fazer tudo o que faço com amor, porque este é o legado, né? Os espíritos lá naquela época, os mártires que iam para os circos louvando a Deus, eles iam felizes, sabendo que iam ser lá comidos pelas feras, porque eles sabiam, eles tinham consciência de que o Pai os atenderia. E essa vibração é que fazia com que eles sentissem aquela paz, porque Deus estava ali junto a eles, trazendo a alegria, a luz, né? Tanto que eles nem sentiam a dor daquele momento física, porque antes mesmo eles eram retirados do corpo para não sentir essa dor, pelos mensageiros de Jesus, né? Então, hoje o martírio é outro. Hoje os nossos martírios são morais, são o que vem aqui dentro. O que a gente precisa transformar é aqui dentro, né? A gente não precisa mais se bater, a gente não precisa mais esse sofrimento físico para poder falar que a gente está seguindo Jesus. Não, nós precisamos nos transformar moralmente, sermos pessoas de bem para falarmos: eu sigo Jesus, naquilo que eu dou conta, naquilo que eu posso. Então, eu acho que essa lição, essas reflexões, né, nos levam sempre à esperança de sermos melhores em cada momento da nossa vida. Sermos melhores em cada encarnação, sermos melhores a cada... Olha, nem vamos falar da encarnação, sermos melhores a cada dia. Nós, quando dormimos, levantamos no outro dia, já não somos a mesma pessoa. Se de manhã eu for ler essa lição, pode ser que as reflexões sejam outras, porque eu já sou outro espírito. Como que eu quero ser esse espírito amanhã, quando eu acordar? Feliz, alegre, tendo feito mudanças em mim, ou continuar o mesmo espírito? Então, vamos partir para a segunda parte, para a terceira parte do nosso trabalho, que é o nosso passe. Nesse momento do passe, nós devemos ficar calmos, tranquilos, os olhos fechados, não pensar em absolutamente ninguém. Esse momento é o nosso momento de receber, né? Porque nós vamos ter o momento certo, o momento propício para podermos auxiliar os nossos entes queridos, os nossos amigos e toda essa humanidade, tá bom? Então vamos nesse momento nos acomodar o melhor possível em seus lugares, onde estiverem, trazendo para o pensamento a figura de Jesus. Ele diante de nós, onde nós gostaríamos de estar junto com Jesus neste momento, para que Ele possa nos orientar, para que Ele possa nos envolver na sua luz bendita, no seu olhar sereno e calmo.
Então vamos neste momento, e se a gente não consegue pensar numa situação dessa, de estar com Jesus, pense num lugar da natureza, onde você se sinta tranquilo, onde você se sinta junto a Deus e a Jesus, para que estejamos preparados para receber os benefícios do passe em nossas vidas. E assim, fortalecidos por estas bênçãos que recebemos, amparados por Jesus, envolvidos por vibrações de amor, nós te rogamos, Mestre Jesus, querido amigo de nossas vidas, que também o nosso lar seja envolvido por esta luz, envolvendo também os nossos entes queridos que aqui se encontram. E essas vibrações se expandindo, vamos sentindo o quanto ela cresce e nos unindo, porque estamos em nossos lares. Vamos formando um único feixe de luz, tão grande e generoso, tão amoroso, que conseguimos abraçar o nosso Brasil, esta pátria querida de nossos corações. Este país que tem seu coração ligado ao Mestre, que Jesus chamou de pátria do Evangelho. Te rogamos, Senhor, que este feixe de luz se intensifique, envolvendo a cada espírito encarnado e desencarnado deste país, que recebam as tuas vibrações amorosas, que nossos dirigentes, Jesus, recebam o amparo, a força, a luz, o discernimento, para conduzir esta nação, Senhor, para o bem, para o progresso, para a luz. E cada um de nós, fazendo a nossa parte na vivência do Evangelho de Jesus em nossas vidas, estaremos contribuindo com Jesus para mantermos o coração do nosso país ligado ao coração do Cristo. Imaginando esse coração vibrando neste momento toda a luz que ele pode ter, todo o amor que este coração pode guardar, a ser distribuído para toda a humanidade, para toda esta terra bendita, atendendo a necessidade de todos os encarnados e desencarnados,
quer sejam suas necessidades morais ou físicas, se sintam acolhidos e abençoados por esta luz bendita. E por muito recebermos, Jesus, nossa gratidão é imensa por tudo, Senhor, pelos teus exemplos, pelo teu evangelho de amor, pela nossa família e pela oportunidade bendita de reencarnarmos na Terra neste momento em que se inicia a transição para um mundo de regeneração. Que nós possamos, Jesus, Mestre querido amigo, contribuirmos com nossos pensamentos elevados, nossos sentimentos renovados, podendo auxiliar a essa transformação que o nosso planeta está passando. Obrigada, Jesus, por este banquete de amor que é o Evangelho em nossas vidas, por este banquete de luz que irradia para todos os lados a paz, a harmonia, a alegria e o teu infinito amor por todos nós. Obrigada mais uma vez, Mestre querido. E por sermos ainda tão pequeninos, te rogamos mais uma vez, sê conosco, Mestre amado, pois tudo faremos para estar contigo também. Que assim seja. E assim encerramos mais um Evangelho neste dia, nesta noite, né? Feliz pela oportunidade de estarmos juntos, renovando as nossas forças, a nossa vontade e a nossa coragem para seguirmos em frente na nossa caminhada, nessa jornada terrena que é bendita. E, como todos sabem, os evangelhos acontecem na nossa casa e acontecem nas lives todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Que cada um dos nossos companheiros de trabalho que vem para expor o Evangelho, né, traz as suas próprias reflexões. E nós podemos ver que, por mais que estudemos juntos, as nossas percepções, por causa da nossa vivência, tem todo o nosso próprio colorido. Então, que a paz de Jesus envolva todos nós neste dia, na nossa semana, e também que até próximo, né? Até terça-feira que vem, se Deus assim o permitir, e a minha imensa gratidão pela oportunidade de servir na seara de Jesus, através do teu Evangelho, do seu amor. Muito obrigada e até lá. E um forte e grande abraço para todo mundo.